Shabbat Shalom! Olha que estudo maravilhoso sobre a segunda vinda de Jesus com relação ao sétimo milênio. O último milênio que está para se fechar. Que coisa linda, né? Onde a terra descansará, como diz Isaías 14:7. Já agora descansa, está sossegada toda a terra, todos exultam de júbilo. Então vamos entender, gente, que coisa linda esse estudo. É a escala de Adão até Jesus, até a segunda vinda de Jesus, que falta ainda um milênio, que vai completar o sétimo milênio, que é onde a terra descansará, como diz em Levítico 26, diz assim: então a terra folgará no seu sábado, então a terra descansará porque não descansou. Então vamos lá, né? Entenda bem o que eu vou ensinar agora, que coisa linda. Olha aqui a setinha, vamos lá. De Adão, vamos contar? De Adão a Noé, 1000 anos. De Noé a Abraão, 1000 anos. De Abraão até Jesus, aqui ó, de Abraão até Jesus, 2000 anos. Que coisa linda. E de Jesus até nós, que é a graça, mais 2000 anos. Então se completa 6000 anos. Então aqui é a primeira vinda de Jesus. Aqui ó, aqui a setinha. É a primeira vinda de Jesus, ele desceu. Vamos lá, acompanhar a setinha aqui. Ele desceu. Então, completou o quê? 4000 anos. Aí aqui a gente tá na graça, já faz 2000 anos, então 6000 anos, né? E agora, olha que tremendo, tá vendo a setinha aqui? A gente vai subir. É a segunda vinda. A primeira vinda ele desceu. Humilde, né? E agora nós subiremos. Arrebatamentos. Ele não pisará na terra, ele vai nos arrebatar, como tem 1 Tessalonicenses 4:15. E outros versículos mais. Em Isaías também fala sobre arrebatamento. Que coisa linda, né? Então, a segunda vinda, ele vai subir. Nós vamos subir no arrebatamento. A noiva que aceitou Jesus Cristo e no Antigo Testamento que creu nas promessas de Deus, né? Porque haverá outro arrebatamento no final do milênio, mas não vou falar isso agora. Vamos lá. Então, a noiva vai ser levada. Veja que completou 6000 anos aqui, né? Quando tiver prestes a completar quase 7000 anos, ainda não, mas no finalzinho do 6 para o 7, por isso que tem intervalo em Apocalipse, 6 para 7, nós seremos levados no arrebatamento. E aqui, ó, 7 anos de tribulação na terra. Tá vendo aqui a seta? Aqui, ó. 7 anos de tribulação na terra. Enquanto aqui haverá um casamento no céu, a segunda vinda de Jesus. Depois a palavra de Deus diz em Zacarias 14 que desceremos com ele, com todos os santos com ele aqui, ó. Segunda descida de Jesus Cristo. E a sua noiva amada está em Zacarias 14, 5b, que falará: e virá o Senhor com todos os santos com ele. E 1 Tessalonicenses 3,13 também fala que esteja confirmada para que o Senhor venha com os santos com ele. E quando ele descer, vai destronar todos os principados e potestades. Por isso que Apocalipse 17:14 diz: pelejarão contra o Senhor, mas não vencerão, porque ele e os seus fiéis vencerão com ele. Que coisa linda, né? Então ele descerá e estabelecerá o reino milenar aqui. O reino milenar, quando distinguir toda da terra a maldade e prender a Satanás, que eu vou falar sobre isso agora. Então haverá um sétimo milênio, que é o milênio que falta. Olha que coisa, 1000 anos que falta para completar o sétimo milênio. Então nesse sétimo milênio será tempo de restauração da terra, onde não haverá mais perturbação, a gente terá corpos gloriosos, que coisa linda, né? E depois desses 7000 anos, a eternidade, que será o julgamento dos ímpios. Mas vamos no que interessa, que é o sétimo, é o reino milenar que falta, esse significa sétimo milênio. Olha aqui, ó, 1000 anos, mais 1000, mais essa quantidade aqui, ó, de Abraão a Moisés, deu 2000. Até Jesus, no caso, né? Abraão até Jesus deu 2000. Aqui a graça, que é até nós. Jesus até nós, mais 2000 anos. E mais 1000 anos, se completando 7000 anos. Olha que coisa linda. O reino da glória. Então, ó, entre o sexto e o sétimo milênio haverá o arrebatamento da noiva fiel. E depois descerá para reinar com Jesus. Jesus descerá com sua noiva, né? Para reinar o restante do milênio, que é o sétimo milênio que falta. Total, 7000, sétimo milênio. Então, olha a palavra que Deus me deu. Então, a terra folgará dos seus sábados. Nesse tempo, a terra descansará e folgará nos seus sábados. Porque não descansou no vosso sábado quando habitava na terra. Levítico 23, 34, 35.
6 anos semeará a terra e recolherá os seus frutos, mas no 7º ano deixará descansar e ficar repouso a terra. Olha que coisa linda. Assim fará com tua vinha e com teu olival. Êxodo 23. E aqui, já sossegada toda a terra, todos exultam de júbilo. Isaías 14, 7. Que coisa linda. Aí eu vou passar aqui pra gente dar uma lidinha. Olha que material lindo, gente. Vou deixar aqui parado um pouco para vocês lerem. Vou dar uma lidinha para a gente entender mais um pouquinho. São 3 páginas. Ó, vou ler para vocês entenderem um pouquinho. É interessante observar a contagem do tempo da Bíblia. De Adão até Abraão, podemos contar aproximadamente 2.000 anos. De Abraão até a morte de Jesus, com aproximadamente 33 anos de idade, mais 2.000 anos. De lá até aqui, aproximadamente mais 2.000 anos. Muitos acreditam que não é uma coincidência. Na verdade, muitos estudiosos cristãos acreditam que este período faz parte da semana milenar restante, né? Da história da humanidade, tomando como base o texto Salmo 90.4 e 2 Pedro 3.8, onde a Bíblia diz que o primeiro dia é o mesmo que quase 1.000 anos para o Senhor e vice-versa. Sendo assim, esses 6.000 anos decorridos até aqui, agora até hoje, né? Somos ao último milênio, somando ao último milênio, formaria então semana milenar, que é o 7º milênio, no caso, chapático, né? Comparando isto à semana da criação, de Deus trabalhou 6 dias. Deus não faz nada por acaso, meus amados. Então descansou no 7º dia e o abençoou, estendendo-os que após de 6 milênios haverá um milênio de descanso, onde toda a terra descansará. Será o tempo de restauração. Como de fato é profetizado sobre o reino milenar de Cristo, Apocalipse 20 fala, e reinarão com eles 1.000 anos. Em Levítico 26, como eu disse, então a terra fogará no seu sábado. Nesse tempo a terra descansará e fogará no seu sábado, porque não descansou no vosso sábado quando habitava nela. Então, 6 dias semeará a terra e colherá seus frutos, mas no 7º deixará descansar, ficará em repouso a terra, no caso. Se fará a tua vinha e teu olival, que coisa linda, né? Já está sossegada toda a terra, já exulta de júbilo, número 7. Veja que lindo. Coincidência ou não, até a cultura judaica existe uma crença que a vinda de Messias ao mundo deve acontecer 6.000 anos após a criação de Adão. E ainda outras informações da passagem bíblica, veja que coisa linda. Deixam essa história mais fascinante. Pode-se dizer, por exemplo, que os primeiros 2.000 anos foram a era dos gentios, já que ainda não havia o povo prometido. Sendo assim, os 2.000 anos entre Abraão e Jesus pode ser considerado como a era dos judeus. E estes 2.000 últimos anos, depois de Cristo, como a era da igreja. Esta divisão chama a nossa atenção, já que cremos que a Escritura e as profecias tratam distintivamente sobre os 3 povos. 1 Coríntios 10, 32. Seria então o reino milenar e a era de Cristo? Sim, né? Outro ponto interessante a se considerar são os 4.000 anos entre a criação e a morte de Jesus, como 4 dias da semana milenar. Porque encontramos elementos da primeira Páscoa, onde Deus instituiu o povo de Israel a separar um cordeiro sem defeito. E interessante, e o imolar apenas 4 dias depois. Que interessante, o Êxodo 12. Sabem que este cordeiro era sem dúvida uma sombra de Jesus, que celebrou a verdadeira Páscoa e instituiu a Santa Ceia. Porém, se levarmos em conta em 1 Pedro 1,20 e Apocalipse 13,8, a Bíblia diz que Jesus já havia sido preparado desde a fundação da criação do mundo, mas só se manifestou 4.000 anos depois. Interessante. Toda essa história fica ainda mais interessante, gente. Ficou curioso, né? Ficará mais ainda ao lembrar que na semana da criação, mesmo Deus havendo criado a luz, antes de tudo, o sol foi criado no 4º dia, e só depois de os seres viventes na terra. Que interessante, né? Tem mais indícios, ó. Assim como o sol da justiça veio ao mundo depois de 4 milênios para brilhar sua luz sobre a terra, trazer de volta a vida, né, aos homens, que é Jesus. Agora escute essa. E veja também o tempo da colheita, em João 4,35. Vocês não dizem que ainda falta 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhe digo, levanta os olhos e veja o campo, pois estão maduros para a colheita. Número 4, tá vendo? Outro texto intrigante é Oséias 5, 14, 6, 3. Nele o profeta fala um tempo em que o Senhor viria como um leão, mas deixaria o povo de Israel despedaçado, depois será, como é? E voltaria ao seu lugar, que é os céus e depois a terra, né? Deus vai reinar sobre o céu e sobre a terra, querido, até que ele se arrependesse, pois dias depois ele voltará para revigorar e viveremos com ele para sempre. Ao 3º dia ele nos restaurará. Que coisa linda, né? Pensando assim, ficaria mais fácil de entender porque Pedro disse em Atos 2,17 que desde aquela época estamos vivendo os últimos dias. Não só ele, mas todos os escritores do Novo Testamento utilizam essa expressão em referência a este tempo
em que vivemos. Tá aqui a referência, gente. Sem falar que João chega a dizer que já podemos nos considerar vivendo a última hora. Seriam estes últimos dias? Uma referência ao último milênio? Claro que não podemos utilizar essas figuras simbólicas para estabelecer uma doutrina, mas se através do ensinamento literal da Bíblia conseguimos chegar à conclusão que não falta muito tempo, né, para a segunda vinda de Jesus. Então toda essa história servirá como uma boa ilustração do maravilhoso plano de salvação de Deus, até porque só ele poderia arquitetar tudo isso. Que coisa linda esse gráfico, maravilhoso. Compartilhe esse ensino tremendo, gente. Que coisa linda, né? Amém. Que Deus abençoe e nos guarde e que venha o seu reino milenar, o sétimo milênio. Amém.